Fala pessoal, estamos aí começando mais um vídeo hoje para falar sobre o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 que aconteceu ontem. Finalmente a Red Bull chegou à 12ª vitória, era esperado, né, que chegasse. Claro que no meio do caminho tivemos uns tropeços, se é que a gente pode dizer assim, não dá para dizer que foram tropeços, mas finalmente a Red Bull chegou à 12ª vitória. Verstappen não dominou nenhum treino nesse final de semana, foi até interessante ver que ele não estava ali entre as cabeças do final de semana, ali entre as primeiras posições. Ele classificou em segundo, classificou muito bem, por pouco não ficou com a pole, mas ele largou muito bem e depois disso sequer foi incomodado, sobrou na corrida. O único imprevisto que ele teve foi depois da corrida, quando o Lando Norris quebrou o troféu, né, lá na comemoração do pódio. Com relação ao Lewis Hamilton, ele conseguiu a pole número 104, 104ª, é assim que fala o número original. Ele largou mal, né? Caiu para quarto colocado, isso foi uma pena. E aí foi um desastre atrás do outro. O carro da Mercedes esteve cheio de altos e baixos ao longo de todo o final de semana. Mercedes sofreu demais na sexta-feira, foi muito bem no sábado, mas ainda assim dá para dizer que o Hamilton teve muito dessa pole que ele conseguiu aí na Hungria. No domingo o calor atrapalhou demais a Mercedes, atrapalhou demais o carro da Mercedes, o desempenho com relação a pneu, com motor, com tudo. A única coisa que a Mercedes conseguiu acertar na parte final foi a estratégia da última perna de corrida do Hamilton. Num primeiro momento acabou perdendo um pouco de espaço para o Pérez e para o Piastri, perdeu a posição para o Pérez nos boxes, mas tinha um pneu mais novo para a reta final de corrida, ultrapassou com facilidade o Oscar Piastri e chegou muito perto do Sérgio Pérez para conseguir o pódio, mas não conseguiu, terminou em quarto. Mas faltou muito pouquinho para o pódio do Hamilton lá em Hungaroring. Com relação ao próprio Sérgio Pérez, né, ele dessa vez ele foi para o Q3, ele interrompeu uma leva de corridas aí que não passava para o Q3, mas largou de novo. Então ainda assim está largando lá de trás, mas conseguiu ir escalando o grid meio que aos poucos durante a corrida. Tem toda a dificuldade da pista da Hungria, que dá um desconto para ele. E ainda assim conseguiu chegar em terceiro, uma bela reta final de prova ali do Sérgio Pérez. Falando em Piastri ali, Norris e companhia limitada, a McLaren mais uma vez andou muito bem. Eles esperavam não andar tão bem assim na Hungria e pelo contrário andaram muito bem, classificaram muito bem, foram mais uma vez conseguiram uma outra pontuação bem grande, né? O Norris mais uma vez em segundo, dessa vez o Piastri em quinto, foi quarto na Inglaterra. Terceira corrida que eles andam bem demais, Áustria, Inglaterra e Hungria. Áustria e Inglaterra até tem questões aí de pistas de alta velocidade, mas a Hungria é o oposto, né? Pista de baixa velocidade, significa que a McLaren conseguiu acertar o pacote e está fazendo os ajustes finos na configuração do carro, chegando aí, né, numa configuração de carro que vai melhorando o desempenho da equipe conforme vai passando a temporada. A McLaren ainda deu sorte que a Alpine ficou de fora da corrida, né? Não por qualquer problema da equipe, né? Mas o Guan Yu Zhou largava de quinto, se embananou na largada, caiu lá para trás. Nessa hora de tentar recuperar terreno na freada, acertou o Ricciardo, que acertou o Pierre Gasly, e aí o Ocon também foi levado no strike. A Alpine ficou de fora já na primeira volta, abandonou assim a corrida, não tinha mais o que fazer. Bem complicado para a equipe, que é a segunda corrida justamente nessa leva de 3 aí que ela abandona com os dois carros. Então tá bem complicada a fase da Alpine aí, que vinha em quarto lugar, mantendo um bom momento, e aí maré de azar tremenda, caiu de quarto para quinto e já tá longe da McLaren. Então os caras precisam recolher os cacos aí para o próximo final de semana. O Guan Yu Zhou fez a besteirada da largada e ficou lá atrás. Lá de trás a gente tem que falar de outro personagem desse acidente, que foi o Daniel Ricciardo, que conseguiu classificar a AlphaTauri para o Q2, o cara fez quase um milagre, né? E ainda assim o Tsunoda ficou no Q1, então já no sábado o Ricciardo largou à frente, né? Já tinha um resultado melhor que o do Tsunoda já na primeira corrida. O Ricciardo classificou 13º e o Tsunoda classificou em 17º, né? O Tsunoda já ficou no Q1. Ele teve o problema do toque na largada, como eu falei, chegou a cair para as últimas posições, mas conseguiu fazer um stint de 40 voltas com o pneu da Pirelli. Eu sou sincero que eu não lembro de cabeça qual é, mas vai aparecer na tela para vocês aí qual que é o pneu. E fez um stint de 40 voltas bem importante, que acabou impactando no resultado final da prova dele. 13º, né? Repetiu a classificação.
e o Tsunoda terminou em 15º, deu 2 posiçõezinhas. Dá para dizer que são as posições da Alpine, né, na corrida, que acabaram sendo determinantes aí para o final da prova. O Daniel Ricciardo conseguiu fazer o dever de casa dele de terminar as 2 sessões na frente do Tsunoda. Isso já vai dando pontos para ele, né, dentro do status ali da equipe. Afinal de contas, se fala que o Liam Lawson de fato deve chegar na AlphaTauri para o ano que vem, AlphaTauri, Toro Rosso. Eu já estou falando, resgatando o Toro Rosso porque o ano que vem muda o nome mesmo, então aí a gente já abre o caminho, o caminhão de nomes para falar aí. O campeonato de pilotos tem o Verstappen como líder, né, 281 pontos, agora é questão de tempo ver quando ele é campeão da temporada, né? O Sérgio Pérez é o segundo, tentando se consolidar no segundo lugar. O Alonso é terceiro e em breve, eu acredito que muito em breve deve perder esse terceiro lugar no campeonato aí pro Hamilton, ou para quem estiver vindo atrás aí, tipo Russell, Sainz e Leclerc. A Aston Martin perdeu muito rendimento aí nas últimas corridas. Esses são pilotos que ameaçam muito esse terceiro lugar do Fernando Alonso, não só o terceiro, mas um quarto e possivelmente um quinto lugar. O Norris é o 8º colocado do campeonato, com 60 pontos. As pontuações das últimas 3 corridas foram bem importantes para o campeonato dele. O Stroll caiu para o 9º lugar, mostrando aí o momento da Aston Martin, que é bem periclitante, aí, bem complicado, mostrando a perda de rendimento aí da Aston Martin nessa fase final aí da primeira metade do campeonato. E o Esteban Ocon fecha o top 10 aí do campeonato de pilotos com 31 pontos. Campeonato de construtores. Importante falar aí, ó, a pontuação do Verstappen, 281, sozinho lidera o campeonato de construtores, né? Só o Verstappen. São 452 pontos da Red Bull contra 223 da Mercedes, que vai abrindo espaço para Aston Martin e para a Ferrari. As duas estão ali numa briga particular. A gente deve ver a Ferrari crescendo aí para cima da Aston Martin nessa segunda metade do campeonato. A McLaren já tem 87 pontos e já abre exatamente 40 pontos para a Alpine. A briga que a gente tinha esperança de ver uma briga pelo quinto lugar já não vira mais briga, já não é mais briga. Vamos ver como que vai ser essa segunda metade de campeonato aí para a Alpine. Williams e Haas seguem com os 11 pontos, a Alfa Romeo com os 9 e a AlphaTauri ainda em último com 2 pontinhos. Isso aí não muda muita coisa, né, gente? Até porque a McLaren cresceu, acaba que tira espaço das outras aí para pontuar. Vou ficando por aqui. Na quarta-feira tem o vídeo da prévia do Grande Prêmio da Bélgica, que é mais uma corrida com sprint, né? É o terceiro final de semana com sprint do ano. Então serão 3 na primeira metade do campeonato, 3 na segunda metade do campeonato. São 6, né, corridas na sprint ao longo da temporada. Vamos ver como que as equipes vão se comportar aí. O Liguem Seus Motores está nas redes sociais, elas estão na descrição do vídeo, né? Então por aqui também às vezes aparecem. Eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal. Lembra que essa sua ajuda é importante demais para a gente, para o crescimento do nosso canal, para a ajuda do nosso canal aí, dar uma subida aí, né, na vida. Comenta aí o que você achou do Grande Prêmio da Hungria, o que pensa aí do próximo Grande Prêmio da Bélgica. Eu já vou começar a pedir para vocês aí que assistem o nosso canal a começarem a comentar quando que vocês acham que o Verstappen vai ser campeão, né? Em que corrida ele levanta o campeonato, o tricampeonato dele de Fórmula 1. Já aproveitem e comentem aí. Eu vou ficando por aqui e fiquem ligados com a gente.